Bem, colegas, estamos presentes para realizar uma Assembleia Extraordinária que foi publicada no Diário hoje, em 6 de março de 1919. Como não tem quórum, nós vamos suspender a Assembleia até às 19 horas, com o quórum certo, ou então com qualquer nome presente. Vamos sentar. Obrigado, pessoal. Bem, pessoal, antes de compor a mesa aqui, eu vou abrir a sessão. Nós já abrimos a sessão, foi às 18h30, não tendo quórum suficiente, que seria 2/3, certo? Então, nós vamos abrir a sessão com qualquer nome presente. Então, está aberta a sessão e nós vamos nomear duas pessoas, certo? Quem vai nomear seria a Assembleia. Alguém se propõe a presidir a Assembleia? Não tem ninguém que propõe. Eu sugiro a Lúcia Helena Correia Matias e pergunto: aceita presidir a Assembleia? Vocês aceitam a Lúcia como presidente? Não se manifestando. E para secretariar, o Jânio Divino Costa. Aceita? Pode ser amarelo. Tem amarelo, né? Cartão amarelo. Aceita? Aceitamos. Vocês aceitam? Então, nós vamos passar a palavra, então, para o pessoal que vai presidir a Assembleia, passando a palavra para a Lúcia. Mas antes de passar isso, Lúcia, eu convido depois, tá? Pode. Boa noite, pessoal. Edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária. Pelo presente edital, o Sindicato dos Contabilistas do Estado de Goiás, SCESGO, convoca todos os associados, kits com a tesouraria, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 18 de março de 2019, às 18h30.
com a maioria absoluta dos associados em primeira convocação e às 19 horas em segunda convocação, com o número de associados presentes na sede do SCESGO, situado à Rua 24, número 391, Centro, Goiânia, Goiás, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: discussão, formatação e deliberação sobre a realização de plebiscito nos termos do artigo 29º, capítulo 6º, para fim de alienação de bens imóveis, bem como estabelecer as normas e diretrizes para a realização do plebiscito e alienação. Goiânia, 6 de março de 2019. Everaldo Ribeiro da Cunha, presidente. 6 de março. 6 de março. 12 de março. Ah, sim. Desculpa. Agora você passa a palavra. Nesse momento, vamos entrar em discussão, passando a palavra para o senhor Ronan, que é diretor do SCESGO Jurídico. Boa noite, colegas. Por solicitação e questionamento aqui de associados, inclusive especialmente aqui nos grupos de estudo, de que o sindicato deveria procurar investir em campos de interesse maiores dos associados, que nós devêssemos tomar providências nesse sentido. Com a reforma trabalhista e para o cumprimento desses deveres, com a reforma trabalhista, distanciou-se e muito da possibilidade de conseguir isso, com a extinção da contribuição sindical, que é uma receita importante que nós tínhamos. E por também aclamação de associados de que nós deveríamos dispor de parte da chácara, muito questionada, porque ela é obsoleta em algum setor dela e outros imóveis, se necessário for, para que pudéssemos ter suficiência e reforço para investir naquilo que mais interessa a categoria. E, para isso, a diretoria administrativa, eu e o Fábio, fomos incumbidos de trabalharmos nesse sentido. E nós, então, para demonstrarmos maiores transparência e apoio jurídico nesse sentido, e nós levamos ao conhecimento da diretoria a solicitação de que contratássemos um profissional da área para nos dar respaldo e também tirar dúvidas dos senhores a respeito desse objetivo, que é a alienação de bens imóveis, que está elencado lá no artigo 29º do nosso estatuto, que eu até gostaria de aproveitar essa oportunidade de ler aqui para os internautas que nos assistem, talvez não tenham estatuto, o que diz aqui o artigo 29º. Os títulos de renda e os bens imóveis só poderão ser alienados através de plebiscito com quórum de, no mínimo, 2/3 dos associados em dia e com resultado favorável de 2/3 desses votantes. Parágrafo único. Para alterar este artigo, proceder-se-á o mesmo critério no caput deste. Ou seja, nós temos aqui em média de 1.040 associados. Desses 1.040 associados, 2/3 desses mais ou menos 1.040 teriam que votar. E desses 2/3 dos 1.040, que vamos colocar aí 600, 2/3 de 600 ser favorável à venda de imóvel com o nosso pretendido. Então, como isso é uma situação atípica, hoje era atípica para todo sindicato, hoje ela está sendo aí para todo sindicato, estão se valendo do que tem. Como nós temos bens imóveis, em atendimento aos senhores, que nós temos outros campos que precisa de investimento, precisa de recurso, nós então optamos por esta Assembleia. Essa Assembleia, ela vem no sentido de que nós levássemos aos conhecimentos aqui dos senhores e aqui discutirmos a formatação, diligências e procedimento no cumprimento desse artigo 29º. E para o nosso respaldo, nós
achamos por bem procurar um profissional da área e, de preferência, que não fosse conosco relacionado, e através com aí alguém indicou para o Fábio, um conhecido especialista nessa área sindical, eu mais o Fábio estivemos várias vezes solicitando apoio jurídico, conversando, e ele nos indicou um profissional da área, que nós não conhecíamos, nenhum diretor conhecia, o doutor Wellington Bessa, que está aqui presente. Nós apresentamos a ele aqui do sindicato, e ele como da área, e eu fiquei muito contente, doutor, por nós ninguém, o senhor não conhecia diretor nenhum, nós não nos conhecíamos, nosso conhecimento é mais ou menos 30 dias depois disso aí, né? E isso nos deixa numa situação confortável, no cumprimento de nosso dever. Então, nós vamos passar aqui também a palavra para o doutor Wellington Bessa, para que ele possa fazer a apresentação e aqui nos acompanhar, tirar a nossa dúvida, discutir como que nós vamos formatar este plebiscito. Embora o estatuto não diz que isso aqui é decisivo para a venda ou não. Decisivo para a venda não, é o artigo 29º, é os 2/3 votando. Nós estamos querendo com vocês um apoio, porque aqui é uma casa nossa, uma discussão, que essa discussão da condução disso aqui não ficar só no set diretor, que fosse aqui com todos presentes. O que é que diz o artigo 29º, que nós vamos ver ele agora, né, já ali, apaga essa luz para nós, para que os colegas já viram no edital, foi publicado, está lá publicado, e então uma discussão, né, por que nós tomamos, não foi uma coisa que a diretoria que quis vender. Isso associado, solicitando, inclusive nós temos aqui, membro do comitê gestor, o senhor José Walter, né, ele até nos questionou, o tempo atrás, aqui é dessa venda, como é que faz? Eu disse para ele que o artigo 29º solicita um quórum de 2/3, ele falou, mas é muito difícil, como que nós vamos realizar isso? Nós precisamos de verbas. Então, foi bem questionado aqui nas reuniões anteriores, de que nós devêssemos ter uma diligência mais rápida nesse sentido. E o Zé Walter está até aqui presente, foi até uma das colocações deles. Isso vai ser muito embaraçoso, vocês têm que agir, está demorando nesse procedimento de vender essa parte, que ela é uma parte que, no nosso entendimento, e também dos senhores e, né, da diretoria, é uma parte obsoleta, lá da chácara, que ela só está dando despesa. É isto. Doutor, por gentileza, queira aproximar da mesa e fazer a sua apresentação. Boa noite a todos. Meu nome é Wellington Bessa, eu sou advogado com atuação na área trabalhista e sindical. Fui presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB no último triênio. Na próxima quinta, eu até convido os colegas, vou assumir a presidência da Comissão de Direito Sindical da OAB Goiás também pelo próximo triênio. Fui na trabalhista, sofri com essa reforma trabalhista, agora vou assumir a direito sindical, vou sofrer também com esses problemas sindicais que a gente enfrenta. Parece que é um karma mesmo, esse sofrimento, mas sigamos. Fui realmente procurado pelo Ronan, juntamente com o Fábio. Foi-me solicitado uma assessoria no sentido de interpretar o artigo 29º e seguintes do Estatuto, fazer uma leitura do Estatuto e trazer uma possibilidade jurídica mais acertada para essa resolução, esse objetivo, né? A minha sugestão inicial foi que fosse feita essa análise do Estatuto, eu analisei o Estatuto, o objetivo era verificar a viabilidade jurídica, então a minha assessoria restringe-se ao aspecto jurídico, sobre a possibilidade jurídica de fazer alienação de eventual bem imóvel. O que eu falei com o Ronan e com o Fábio, que já possuíam conhecimento também, é que o Estatuto ele era bastante duro no sentido de autorizar esse tipo de alienação. É comum, tratando-se de entidades de classe, que no Estatuto constem realmente cláusulas, artigos, que impeçam a dilapidação de patrimônio do Estatuto, né, de patrimônio que é da categoria. Então, o artigo ele é bastante duro no sentido de trazer requisitos difíceis de serem alcançados, mas não muito diferente do que a gente encontra em outros estatutos. Então, da leitura que eu fiz e da interpretação que eu fiz, foi verificado de fato que o Estatuto traz como requisito para que haja essa alienação a votação por meio de plebiscito, é uma figura exclusiva do Estatuto, né? Traz na figura de plebiscito, desde que haja o quórum de 2/3 aí, sejam favoráveis, né, 2/3 dos votantes. Poderia se imaginar até mesmo talvez uma alteração no Estatuto, para que flexibilizasse também, por meio da vontade da categoria, essa cláusula, mas também nós temos aí no artigo 30º, salvo engano, no 30º não, no
no parágrafo único do mesmo artigo 29º, que fala que para alterar a cláusula precisa do mesmo quórum para aprovação de venda. Então, foi que o meu parecer jurídico foi no sentido de que, de fato, que deveria ser feito o plebiscito e a Assembleia com o objetivo de trazer quais seriam os procedimentos, a via, estabelecendo as eventuais regras para esse plebiscito. Porque como é uma figura que não tem no Estatuto a operacionalização, então o objetivo da Assembleia é esclarecer todos os membros, né, bem como viabilizar os aspectos jurídicos da feitura desse plebiscito. Como que vai se dar, a questão de urnas, como que se operacionalizar essa alienação, se sim, se não. Então, esse é o objetivo da Assembleia, perfeito? Do mais, eu estou aí à disposição de todos para esclarecer eventuais dúvidas ou debater eventual tema, perfeito? Bem, pessoal, eu gostaria de perguntar para a mesa como que nós vamos fazer, porque a Assembleia ordinária, ela tem que ser, dependendo certo, de alguma coisa, tem que ser secreta, né? E essa Assembleia Extraordinária, o Estatuto não reza, certo, se ela pode ser, tem que ser por escrutínio secreto ou tom proclamação. Então, eu coloquei o cartão verde, cartão vermelho e cartão branco. Se decidir que ela vai ser em escrutínio secreto, nós vamos usar o cartão branco e escrever sim, aprovando ou não aprovando, certo? Bom, sim? Então, as decisões vai ser da Assembleia se vamos fazer por escrutínio secreto ou por aclamação. Bem, estão pedindo para me falar a respeito do caso da chácara. Se me permite falar. Bem, nós compramos a chácara em 1999. A ideia, certo, era fazer um condomínio que nós loteamos, ficou 105 lotes. E nós estávamos vendendo lote, estava até satisfatório. Veio a ferrovia, cortou tudo no meio. Então, ele pegou mais ou menos 1.800, não, foi um alqueire e meio, eles pegaram da chácara e ficou separado a parte de baixo e a parte de cima. Então, essa parte de cima ficou obsoleta. Então, nós decidimos, certo, que como que está obsoleta e ninguém interessa comprar lote lá, nós decidimos, certo, que como o sindicato está necessitando, certo, para aplicar nosso programa, certo, que a ideia é pegar o dinheiro e aplicar no nosso programa para que ele, certo, venha a dar renda para nós suficiente. É claro que o programa não está excelente, mas ainda dá para funcionar. Então, hoje mesmo, graças a Deus, tem 2 programadores, certo, mexendo com ele já. Hoje, trabalhou o dia todo na plataforma. Houve também, certo, para ficar bem claro aqui, o interesse do comitê gestor que a gente analisasse outro programa de gestão. Eu analisei esse programa de gestão desde julho e ficamos passando e, por fim, certo, decidimos, a diretoria decidiu, na antepenúltima reunião, que vai mexer realmente com o nosso programa, não vai fazer a passagem para outro problema qualquer. Essa foi a decisão da diretoria, que eu estava proposto a olhar o programa com muito carinho. O comitê gestor me ajudou e muito, certo, a respeito do assunto. Olhei, passei alguma coisa, o programa era funcional, mas estava ainda faltando, como o nosso colega, como que chama? Joilson. Um colega Joilson, ainda faltava aquela pinturazinha, certo? E essa pintura, esse acabamento, essa pintura do acabamento, certo? Talvez o nosso está bem mais na frente do que acabasse o outro, certo? Então, se nós pegarmos hoje, se Deus quiser, os 4 programadores, ele pode, com esse dinheiro, pode até contratar aplicativos para melhorar, certo?
para dar sequência no programa, talvez a gente consiga, até o fim do ano, se Deus quiser, a gente está com um programa já bem adiantado e talvez já também nas nuvens também. Essa é a ideia, tá bom? Então, eu expliquei o negócio da chácara, viável, certo? Pra gente, nós temos um lote também, nós compramos com dinheiro também do nosso programa, certo? Poderemos vender esse lote, porque aqui na rua 91, não sei quanto poder vender, então só queria a anuência de vocês, permitido vender. Agora, como que vão vender? Quando que vão vender? Aí nós vamos verificar. Eu acho que nesse plebiscito, nós vamos colocar aceitando a venda, e um prazo para que a gente possa vender isso, certo? Acabou o prazo, vamos supor, um prazo de 1 ano. Não vendeu, tem que fazer um novo plebiscito, mais ou menos assim, certo? Não sei se o nosso advogado concorda com isso, certo? Tem uma ideia de como que vai fazer isso? O plebiscito ele é definido pelas regras da categoria. Então, se vocês querem determinar esse prazo, eu não vejo problema. Eu só vejo dificuldade até por essa questão da crise, até mesmo de venda, de compra de imóveis, né? A dificuldade, talvez, se não conseguir fazer nesse prazo de 1 ano, teria que se submeter ao novo plebiscito, né? Então, eu acho que a gente poderia fixar o prazo de 1 ano, acho que é um prazo razoável, porém, com esse risco. Se não conseguir vender nesse prazo, incorreria na nova realização, né? Aí quem vai decidir é a Assembleia, certo? Como que vai fazer o plebiscito. Então, essa é a nossa reunião, como que vai fazer o plebiscito. O plebiscito vai fazer assim, assim, assim. Essa é a ideia para a gente colocar em votação. Senhor Ronan. Essas preliminares, presidente, eu acho importante, antes da votação, né, para nós esclarecermos. Sentado aqui, eu descobri mais um assunto. Eu, como associado do sindicato, como proprietário de uma casa de campo, foi com o coração doendo como surgiu essa ideia de se vender aquele pedaço. Eu, particularmente, quero dizer que eu gosto ali, né, a gente andando por naquele mato lá, embora o joelho não permite mais, mas lá não tem nada, não tem casa, só mato. Se nós pudéssemos ficar com aquilo, seria o meu desejo, mas a gente não decide. Quem decide é a maioria e a necessidade. Então, quer dizer que essa era a minha posição. Qual foi o tratamento que a diretoria fez? Nós fizemos a diretoria conjuntamente. Primeiro, fazer avaliação com empresas idôneas. Procuramos empresas idôneas, não conhecida nossa, foi avaliado a parte de cima da ferrovia. Presidente, se a memória aqui falhar um pouco, eu sou mais velho um pouco que você corrige. Ela deu, parece que foi 11,6 hectares, não foi? A parte de cima? 11,6 hectares. Hã? Não, 102 hectares? 2 alqueires e pouco, 2 alqueires é 9,6. Então é 11,6 hectares, dá 2 alqueires e pouco. Foi avaliado lá, o que o corretor nos diz? Olha, a avaliação de terra aqui nessa região, terra bruta, nua, e no penhasco que tem esse de buraco, essa avaliação é de 70, 80 mil. Mas depois nós, não, mas você podia ver. Aí foi avaliado a razão de 100 mil o alqueire. Sei que o total lá é 11,6, deu 260 mil a parte de cima, que é 11,6 hectares. Foi avaliado por 260 mil reais. Imobiliária idônea. Depois avaliou aquela parte lá da chácara do que nós chamamos parte do curral, onde tem ali aquelas 2 casinhas, com mais o curral do rio ali, deu 3,6 hectares. Mais de meio alqueire é 2,4. Mais de meio, menos de 1. Em razão de estar na beira lá do Ribeirão, foi ali de brejo, aquela parte, foi avaliada em 350 mil reais. Tem 3 avaliações. Essas é mais alta. As outras tem um pouquinho menos. Foi avaliada aquela parte de baixo em 350 mil, a parte de cima em 260 mil reais. E foi avaliado o lote aqui em Goiânia, presidente, qual o valor que ele foi avaliado? Eu não me recordo. Foi 480. Um lote que tem aqui no setor sul, que ali, próximo ali, é marginal, é aquilo ali, aquela região? Não, a rua 91. Ali, no fundo lá, que é a marginal, aquilo ali? Marginal. A marginal, Botafogo. O lote faz fundo ali com a marginal. Foi avaliado em?
480 mil. 480 mil. Nós obedecemos esse critério de avaliação, inclusive o Evaldo até questionou na época, por que está demorando? Mas correndo atrás de corretor para avaliar, vem um, vem outro, sabe? Tinha corretor, levamos 2, ele não tinha empresa regularizada, a empresa irregular não serve, tem que ser empresa idônea e regularizada. Inclusive, tem até um dos corretores que eu nem conheço. Eu peguei até no site um dia, que é uma empresa boa, vi, liguei aqui no sindicato, ele veio e fez. Então, foi avaliado nisso. Essa parte de cima, 260 mil reais. A parte do curral, 350 mil reais. E o lote, isto aí. Então, aí, o que a diretoria disse? A parte de cima da ferrovia, lá só tem mata. Então, a diretoria, atendendo isso aí, obsoleto, eu queria mesmo era que ficasse conosco, mas contribuição sindical, doutor Bessa, será que nós vamos pegar mais contribuição sindical, doutor? Difícil. Difícil, tá bom. Obrigado. Queria fazer uma colocação. Boa noite. Vou ficar sentado, porque tem 20 dias que eu fiz uma cirurgia de médio porte. Em primeiro lugar, como é que surgiu a chácara? No governo Irapuã Costa Júnior, ele distribuiu lotes para as entidades. E lá no Jardim Europa, foi cedido um lote para o sindicato. Isso aí a gente veio saber, porque o Juscelino Carvalho Brito, né, o Everaldo, que nos colocou tudo isso aí. Disso aí, depois, eu conversando com o Everaldo, ó, que tem esse lote lá e tal, foi trocado ou vendido, eu não sei, e por um lote no setor universitário. Deste lote é que surgiu a chácara. Eu não sei como que foi feita a transação, mas foi mais ou menos nisso aí. Então, é um bem do sindicato advindo de doação, vamos assim dizer. A pergunta que não quer calar é o seguinte: o sindicato, ele tem muitas pendências, embora a gente não acredite, não saiba, muitas pendências, desde a época que foi feito aquele plano de saúde, no qual ficou, quando passou para a Unimed, ficou de crédito para os associados 120 mil e um débito de 80 mil, mais ou menos isso, né, Veraldo? Já passaram mais de 10 anos, eu acredito até que isso aí deveria ser lançada a receita não operacional, despesa não operacional, quitasse isso aí, porque o tempo já delonga. Também a gente percebe que a chácara foi um bem que houve várias e várias carreações de dinheiro para lá, para que ela pudesse ser colocada como está hoje, né? Então, ela é uma situação de que tem investimento do sindicato lá. Nós ainda não sabemos como é que foi destinado os valores das sessões, que eu acho que não é venda, que lote lá não pode ser vendido, das sessões de uso dos lotes para os cessionários. Também não sabemos qual o destino da indenização da companhia Vale por ter feito a estrada lá na chácara. Também nós carecemos muito de informações, porque é sabido, nem por todos, mas
O que eu estou dizendo aqui é que 1.000 pessoas, 1.000 associados gostariam de saber. Sabemos que há uma ação judicial da Vale por uma construção que foi feita lá. Foi feita, me parece que uma cerca com a madeira da Vale, alguma coisa que está errado. E também uma casa que iniciou e depois iniciou a demolição e depois acabou que foi refeita e com isto a Vale está cobrando aluguel. Então a gente fica preocupado o seguinte: esta multa, quem é que vai pagar? Somos nós, o sindicato? Porque é complicado, se está em ação, se está julgando, alguém tem que pagar. Outro detalhe: quem é que está pagando os advogados para que faça a defesa disso aí? Inclusive, eu tenho certeza, e acho que já foi... Eu não estou aqui denunciando, eu estou comentando e querendo também uma explicação. E a gente fica preocupado, estas vendas que está ocorrendo, que a gente sempre pensou, analisou e tinha certeza que era para o desenvolvimento do nosso programa. Mas, com esse problema de bloqueio de contas bancárias a favor da Vale, o sindicato sem dinheiro, não só porque acabou a contribuição sindical, que nos últimos anos a contribuição sindical, o máximo que corresponderia a uns 8% da receita. Então, está passando por este momento delicado. Outro detalhe: nós temos o plano de saúde da Unimed, graças a Deus minha cirurgia foi feita através dele, da minha esposa foi feita através dele, que eu diria que eu amo esse plano. Nós pagamos antecipado. O mês que vem, nós já pagamos esse mês. O sindicato ainda não retornou, ainda não fez o pagamento para a Unimed. A gente pergunta: esse dinheiro está disponível? Está bloqueado? Como que é? Então, alguma coisa que a gente viu e que a gente conseguiu levantar, nós fizemos uns quesitos e também um que é muito importante, que é como se calcula o jeton. E outro detalhe: passou a ser contabilizado a conta jeton como sendo diária. A gente não viu legislação que falasse disso aí. Preocupa-nos muito no futuro como é que vai ficar isto aí no caso de uma fiscalização, porque se pagava os tributos e as contribuições e depois deixa de pagar, logicamente que vai haver uma fiscalização nisso aí. Ou hoje ou amanhã vai haver. De quem seria a responsabilidade disso aí? Outro detalhe também que nos chama a atenção: nós, aqui, no dia 8 de fevereiro, falando sobre o nosso programa,
o senhor presidente disse que a maioria, aí nós questionamos os valores que são carreados lá para a chácara. O senhor presidente disse que a maioria das despesas estão sendo, agora, né, custeadas por quem mora lá e algumas coisinhas pelo sindicato, e que, palavras dele, futuramente, sei lá, aqueles 40, os donos dos lotes, é que vão tomar conta daquilo lá, vai pagar tudo e pronto. Então isso aí, e eu tenho gravado isso aí, porque todas as reuniões eu gravo e não coloco à disposição, só coloco à disposição de quem estava na reunião. Então isso aí nos preocupa muito, porque lá é um bem do sindicato. E esse tomar conta daquilo lá, vai pagar e tudo pronto, nos traz muita preocupação. Então, nós fizemos aqui uma solicitação ao Conselho Fiscal para que verifique estas distorções que a gente acredita que ter, e gostaria, se for possível, de protocolar na Assembleia. E também pedir que esta formatação e esse plebiscito fosse realizado após as respostas disso aqui, para que não paire nenhuma dúvida. Agradeço. E é possível protocolar? Dá licença? É possível, é direito ter o seu debate. Agora, o seguinte, a gente lamenta muito, certo, que pessoas que jogam alguma coisa contra o presidente, depois faz isso aí que está fazendo. Olha só que o pessoal do comitê gestor e alguns que estão presentes, que eu sei que vai votar contra, me procuraram, certo? Que a ideia deles era o seguinte, gente. Inclusive o seu Eudes foi contra eles. A ideia deles era deixar o nosso programa de lado e colocar outro programa particular para continuar a vida da nossa sociedade. Então, muita gente foi contra. E eu fui bem claro, seu Walter. Fui bem claro. Eu só vou dar meu parecer no dia que eu verificar se aquele programa vai funcionar ou não. O seu Zé Walter me falou muito claramente. Eu gostaria que colocasse isso bem claro na Assembleia. O Zé Walter, o seu Arnon. Só foi só o Walter e o Arnon e o outro, parece. Mas foi o caso, certo? Que já estava, esse programa já estava funcionando. Já estava funcionando no exterior. E eles falaram que estava funcionando, que ele estava mexendo com o programa já. Eu procurei o Zé Walter, o programa está funcionando, eu gostaria que você me trouxesse para mim a senha para que eu entrasse, porque eu não estava capacitado, eu não estava conseguindo o programa. Olha só, não estava conseguindo acionar o programa, não me deram até hoje. E a diretoria tomou a decisão, falei aqui na Assembleia, e falei na diretoria, tomou a decisão, Everaldo, não vamos mexer mais com outro programa, vamos continuar com o nosso programa. Essa foi a decisão, seu Walter. Eu gostaria que ficasse bem claro aqui na Assembleia, certo? Agora, ação, Zé Walter. É interessante que as pessoas, certo, quando quer fustigar a vida dos outros, só vê os ônus, não vê os bônus, não. Interessante, né? Ele foi lá atrás, foi pegar a data que nós compramos, ou ganhamos o lote, estava para perder o lote, seu Zé Walter. E essa diretoria negociou com quem, seu Walter?
Com a OAB não. ABO. E deu o lote para nós aqui no setor universitário. Aí surgiu a ideia de comprar a chácara. Pegamos o lote universitário e compramos a chácara. Compramos a Sato por 70 mil reais. Seu Zé Walter, avalia somente, seu Walter, somente 2 alqueires e meio por 280 mil e mais outro pedacinho lá, 400 mil. Será que tudo que na vida nós fizemos não valeu nada? Não tem bônus nenhum aí, seu Walter? Será que não tem? É claro, seu amigo, nós cometemos erro. Eu não sou santo não, eu não sou milagroso não, seu Zé Walter. É claro que eu cometo erro, eu sou humano, seu Zé Walter. Agora, eu não creio que uma pessoa cristã igual você me jogue na cara, eu quero essa prestação de conta. Isso fica irritadíssimo. Eu fico, o quanto que eu dei para essa categoria, o quanto que eu sou, graças a Deus, eu posso olhar na tua cara, seu Walter, e eu olho para você e falo, eu sou honesto, Zé Walter. Eu não quero, por favor, é meu direito, está doendo vocês, então vai doer mais ainda. Ele que começou, não foi eu não. Ele que começou, não foi eu não. Vocês que trouxeram tudo isso aqui, não foi eu não. Você que trouxe, meu amigo. Eu tenho resposta para tudo que vocês quiserem. Agora, vergonhoso é você chegar, pegar lá na minha chácara, lá comigo, que é na nossa chácara. Foi lá comigo, negociar comigo, certo? Que eu ia ficar mais tempo no sindicato, certo? E eu fiquei só calado. Você pode permanecer lá dentro. Essas são as pessoas que vêm aqui criticar da gente. Eu não ia tocar jamais nesse assunto, mas vocês me cutucaram, meu filho. Vocês vão cutucar e vão ter, e pode vir a resposta que você quiser. Tá bom, não tem problema não. Depois, você tem o direito de falar depois. Você tem o direito de falar. Presidente, por gentileza, o foco da Assembleia é o quê? Nosso amigo protocolou, essa aí é um assunto... Então é o seguinte, desprotocola então. Desprotocola, porque não é assunto da categoria. Não é assunto do caso. Pronto. Pronto. Esse que eu tenho o direito de falar. Eles falaram, trouxeram, reuniram e falaram o tempo todo aqui, trouxeram papel, trouxeram tudo. Então eu tenho o direito de falar, eu tenho o direito de defender, gente. Porque eu fiquei calado. Eu fiquei calado. Vocês que provocaram isso, gente. Foi eu que escrevi aquela papelada toda ali? Foi eu? Foi o senhor? Foi o Zé Walter? Até aí, meu amigo. Você é presidente ou é dono desse... Não estou dono, vocês que causaram isso. Olha, é o direito meu de falar. Não, eu pedi que essa presidente, vamos fazer o seguinte, vamos moralizar esse negócio. Presidente, você conclui suas palavras e depois vamos passar pela porta. É direito meu. Conclui, deixa ele concluir, depois eu passo para você. Não, tá bom, depois vamos dar réplica aí para você fala. Não, editar, mas ele está tentando responder aí, eu não sei. Conclui, presidente. Conclui aí a sua palavra para dar isso. Eu não entendo o negócio, vou falar baixinho agora. Eu não entendo uma coisa, certo? Eles vêm aqui, traz o papel, escreve, pede tudo aí, certo? Agora, eu não posso falar nada. Poxa vida. Não, você tem o direito de falar depois, meu amigo. Tem o direito. Agora, é claro que houve ação. Vocês não sabem o caso da... É claro que jogar aqui para a Assembleia é muito fácil. Mas você não sabe o que aconteceu. O negócio da casa. A casa existia. A casa foi derrubada. A Valec chegou e falou que a casa não foi derrubada. Que a casa estava dentro do domínio da Valec. E a casa não está no domínio da Valec. É claro, seu Zé Walter, quem vai pagar essa ação seria o sindicato, porque ele tem muitos bônus certo em termos da chácara. É claro que na vida não é só ganho, não. Tem os ônus também, seu Walter. Agora, pegaram aleatoriamente aí, certo? Vão jogar aqui, certo? Eu acho que cada um que quiser, eu estou aberto para cada um explicar com detalhe tudo que aconteceu aqui dentro, Zé Walter. E eu falo mais uma vez para vocês, Zé Walter. Eu sou honesto, Zé Walter. Eu não quero nada de ninguém. Eu vivo pelo meu trabalho, Zé Walter. Eu vivo meu trabalho. Não quero nada de ninguém, não. O trabalho aqui, eu ganho aqui e vivo disso aqui.
A indenização, não sei que você quis falar de indenização. É claro que o sindicato ganhou, compramos 70 mil, hoje ela vale 3 milhões. Agora, fala assim, quem vai tomar conta daquilo que lá? Pode ser, e eu repito, não vou esconder nunca. Tem 40 lotes? Tem. Se eu for vender aquela chácara, quem tem a preferência, Zé Walter? Me fala, Zé Walter. Quem tem a preferência? É direito certo, a preferência daqueles que estão lá, Zé Walter. É claro que os 40 poderá pagar tudo e pagar a despesa lá, Zé Walter. Isso é normal, isso é natural que tem que acontecer isso. Para quê? Para que vocês colocar isso em assembleia? Para que colocar isso em discussão? Isso é natural, é direito de cada que está lá dentro. É direito, porque quando foi feita a assembleia, quando comprou a chácara, nós compramos a chácara e dividimos o lote. Foi 105 lotes que dividiu. Agora, se o senhor não comprar, o outro não quis comprar, o outro não comprar, é problema deles, nunca pode fazer nada. E graças a Deus tem 14 casas construídas lá. Não é problema nenhum, certo? Não vejo mal nenhum aqui. Qual o pecado que tem isso aí, certo? Agora eu pergunto você, o advogado está aqui, lá na lei da CLT, falava o seguinte, o imposto sindical, eu tenho de pegar 20% do imposto sindical e aplicar onde? Em lazer. Está escrito, não está? Então fizemos isso. E esse lazer que tem lá, gastamos, mas não é menos do que nós ganhamos, nós recebemos naquela época 400 mil, nós não gastamos lá o quê? Não gastamos 200 mil lá. É claro que com o tempo, certo? É normal isso. Agora, vocês pegarem isso aqui para colocar em assembleia, aí eu acho tão... Sim, não, professor. Agora, vocês vão decidir, certo? Se vocês acreditam nisso aqui. Vocês acreditam nisso aqui. Que quando pegou o sindicato, eu precisava fazer curso para sustentar a folha de pagamento. Aí esse plano de saúde que você falou aí, ela deu o seu que? Superasse ainda, ficou faltando, você mesmo falou, 100 e poucos mil, foi pegar lá em 1905, certo? Ótimo, está aí. Agora, eu vou exigir que essa pessoa pague esse valor para nós? Não, podemos pegar e tirar, certo? Agora, colocar como uma coisa, certo, que foi inviável, depois do plano de saúde, por que não podemos continuar com o plano de saúde? Você sabe, Sr. Walter? Você sabe? Por quê? Porque a Agência Nacional de Saúde não permitiu. Porque se tivesse colocado, o nosso dinheiro estava muito maior, porque ficou sobrando 100 e tantos mil naquela época, 10 anos atrás. Hoje seria muito mais, certo? Muito mais. Ela estava com superávit. Ela estava com superávit de quanto? De 120 para 80 e 40 mil reais na época. Quem que administrou isso? Não sei, não sabe quem foi não, né? Isso são ônus, né? São bônus, certo? Então... Você ainda é remunerado por tudo, para com isso, esquece... Não, rapaz, deixa eu terminar, rapaz. Você que escreveu, não foi eu não, deixa eu terminar. Pronto, então eu estou acabando aqui, certo? Nós temos outras coisas para discutir esse aparato da venda, coisas práticas. Sim, e por que trouxeram isso? É uma solicitação dos associados, então protocolou. Aí você leva para a diretoria, se a diretoria desaprovar... E por que trouxeram? Para que colocou isso aqui, escreveu? Para quê? Para me encher, só para ir para tumultuar? Que covardia é essa, filho? Vamos aguentar o eixo agora, Pacha. Pega ali, ué. Tá bom. Você quer ser honesto? Vai muita coisa no ventilador feio. Vamos deixar quieto esse trem. Honesto é aquele que foi para me procurar para oferecer. Então, calma lá, isso é o exército, não. Dá me desculpa falar. Então, é essa a situação, gente. Vocês que me conhecem, sabem o que eu faço dessa categoria. Eu fico atendendo o pessoal, tem muita gente que gosta de mim, e tem gente que não gosta, eu não posso, certo, ser Deus para quem você dá. Eu sei aqui, eu sei 1, 2, 3, 4, que não gostam, são 30. Sei, não gosto, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Nada. Deixa eu terminar. Você é o primeiro da lista. Tá bom, então. É só isso que eu queria falar. Vocês decidem, certo, se devemos, certo, tirar. Cadê a diretoria? Toma atitude. Pessoal, vamos acalmar. Devemos decidir aqui se devemos vender
ou não vender, certo? Ele está respondendo, gente. O senhor Everaldo está respondendo as questões que ele perguntou. Pois é, mas só vocês isso. estão tão assim, vão me perdoar os advogados, que vocês não estão entendendo, parece que as coisas, uai. O plebiscito aqui é para discutir o plebiscito. O nosso amigo, como associado, ele fez uma solicitação. Ele protocolou para ser analisada a posteriori, né? Suspendendo o plebiscito. Não para ser agora. Suspendendo. Agora vem para cá não, gente. Aqui, Comigo não. Se vai ter ou não. Dá sequência aí. Faltou pedir explicação para Presidente. agora. O senhor Zé Walter quer perguntar? Aí tem direito de falar, eu vou responder do meu momento, vai passar a noite toda aqui desse jeito. Eu vou fazer só umas colocaçõezinhas pequenas aqui. É o seguinte, quando o Everaldo falou sobre a senha que ele pediu, nós falamos que... Senhor Zé Walter, só um minutinho para o senhor, por favor, tá? Senhor, sim, ser mais breve para a gente continuar, senão nós vamos passar a noite toda. Eu vou ser breve. Sobre a senha, nós falamos que nós não poderíamos passar a senha, que elas são de clientes. E nós fizemos a proposta seguinte, vamos cada um trazer aqui um computador e vamos passar o que é que está sendo feito, correto? Eu quero responder essa para ele, viu? É contra, eu quero responder. Você vem que eu vou com outra também, você. Continua, Dó. Palhaçada comigo não. Se for vendido, tem direito aqueles 40, aí então já me preocupa muito esse plebiscito que poderá dar direito para que faça alienação da chácara total. Sim. Certo? Então é possível vender a chácara total. E daí? E daí? Que tem isso, gente? Presidente, deixa eu clarear sobre isso. Presidente, só um minutinho. Deixa eu só falar aqui, Zé Walter. Presidente, só um minutinho. Zé Walter, com referente às casas lá existentes, com a permissão dos senhores, parece que foi lá em 2010, fez-se um loteamento, 100 lotes, 100 e poucos lotes, e foram vendidos 44 lotes. 38 lotes vendidos. Desses vendidos, que na época tinha um preço lá, que foi até aprovado em uma assembleia, em 2010, aquela sedição, aquele usufruto para o associado que pretendesse. 2009. Foi feito, aprovado em assembleia... Não, 2009 não, 2000. 2000, desculpa. 1999. Eu estou confundindo 2010 com 2000. Foi 2000. Foi aprovado em assembleia que se deveria dar um lazer para os associados e quem interessasse o usufruto, e aquilo foi oneroso. O usufruto oneroso na época era R$1.000. Era quantos reais? R$500. R$500 em parcelas. E ali compraram esses 38 e ainda hoje esse lote está, esse usufruto, não é venda do lote, usufruto oneroso, R$40 mil, que ainda tem 2 que não tem interessado. E aí ficou frio, e o objetivo era esse, para que os associados ali pudessem fazer a sua casa. O usufruto, não é que somos donos, nós temos usufruto. E cada um ali, esse que tinha um lote, aquele que achou por bem, fez sua casa. Como eu fiz a minha casa, só um parentezinho, foi lá em 2006. Tudo nada, em 2006 eu fiz a minha casa, e eu não sei, tudo bem, eu enfiei lá dentro R$160 mil. A minha filha, que é advogada, naquela época, hoje seria uns 300 mil, fazia a casa, que era um sobrado lá dentro do mato. A minha filha chegou, pai, se o senhor for vender aquilo ali hoje, o senhor vende por quanto? O senhor gastou quanto? Foi 160. Falei, minha filha, se eu achar um corajoso, é 50 mil. Então, o senhor está dilapidando o patrimônio da família, pai. Isso é usufruto. O senhor só tem do chão para cima. O senhor não tem mais nada lá. Falei, eu sei, minha filha, mas fiz para o meu lazer. Eu gosto de ir lá, ficar lá, ali na chácara. Tudo bem. Depois veio a ferrovia, passou em cima e indenizou as casas. Nós éramos 5 só. Tá. Aí nós fomos indenizados. Tudo bem. Hoje, respondendo ali a pergunta do Zé Walter, com a diretoria está aqui, o presidente, é o seguinte: ao vender a chácara, legalmente, civilmente falando, o doutor está aqui, não é os donos de casa que tem direito de comprar nada, não. Qualquer um dos 1.040 associados, direito de preferência iguais.
tem direito, ele tem preferência sobre terceiros, não contadores, não os donos de casa. Tudo bem. O dia que você resolver vender aquela parte que estão as casas, é claro que ela vai ser aprovada e avaliada e aceita pela Assembleia, destinada para esse fim. Tudo bem, vamos vender esse pedaço aqui por R$2 milhões. Tem a nossa casa. Tem alguém que quer? Eu vou concorrer, eu que tenho minha casa, igual preferência com quem está lá no norte de Goiás, que nem nunca vi aqui no sindicato, nem na chácara. Mas ele tem dinheiro, ele quer comprar aquilo ali com as casas dentro. Certo? Então, hoje eu digo, para quem tem casa lá, hoje é um risco. Porque ele construiu sua casa igual como eu fiz a minha casa lá. Eu fui indenizado por um valor que eu tive a minha. Se não fosse, não tem nenhuma casa daquela que foi construída que, se for vendida hoje, ele não vende por 1/3 do que ele gastou lá dentro. Não vende. Como a minha está lá, eu não tenho interesse em vender, estou lá associado. Mas eu sei que eu falei, minha filha, isso aqui é um dinheiro perdido. Para vocês, para mim não, que eu estou usando isso aqui, eu gosto disso aqui. Então, Zé Walter, aí, preferência, se for vendido, não é os donos de casa, não. São todos os associados quites com a tesouraria. Terão o direito de comprar, se interessar. Como essa área que está lá à venda também, ela é destinada aos associados. Se o cidadão aparecer lá, o valor mínimo, por exemplo, da parte de cima foi 260 mil, não quer dizer que vai ser vendido por 260. Vamos pedir quem vai dar a melhor oferta. Apareceu o seu Joaquim, que não tem nada a ver, nem conhece contador. O seu Joaquim é outra profissão. Ele deu 300 mil. Bom, ô associado, o seu Joaquim deu 300. Dá 310 para você ficar com o negócio, que é 300, você é contador, chega mais um pouquinho. Aí, se o associado cobriu a oferta dele, o associado tem ou igual, de igual para igual, 300 por 300, o associado fala, está vendendo por 300? Então, eu também vou dar 300. É claro que o associado tem preferência, certo? Para quem pagar mais. Não sei se eu expliquei nessa parte aí, Zé Walter, para você com referente às casas. E os custos das casas que lá tem, eu quero dizer para vocês, hoje, por exemplo, a tesoureira até me falou, ó, o senhor está devendo energia aqui, R$140 sua energia, foi tudo bem, amanhã eu vou pagar. Hoje lá ficou-se um tempo, como eram poucas casas, o sindicato bancava energia, só energia, né, que a água é natural lá, bancava energia, e lá tinha, certo? Só tinha 5 casas, e foi aumentando, hoje lá tem 12 casas, 13 casas. Então, essas casas hoje estão pagando. Dono de casa paga a sua energia consumida, paga um condomínio de R$40, os donos de casa, e essa taxa aí é contabilizada aqui, desde janeiro, pagando R$40. É um condomínio, a taxa de condomínio. Dono de lote paga R$20 por ter o lote. Esses 40 ficam na conta do sindicato. E nós pagamos o nosso consumo de energia. Outros serviços que nós temos, cuidar de grama, alguma coisa, na minha porta da minha casa, todos pegam pessoas particulares. Eu, inclusive, paguei lá agora R$300 do cidadão lá de Damolândia, para ele dar uma arrumadinha na minha grama. Levei lá, ele foi lá, eu paguei ele R$300 para ele arrumar minha grama, coitado. Ok, Zé Walter? Ok. Everaldo, eu nunca disse que você nunca trabalhou para o sindicato. Aliás, mas insinuou. Sempre... Não, eu não disse isso e nem insinuei. Eu disse que nós precisamos saber a verdadeira realidade do sindicato. Quando você falou que estava perdendo lote, eu me lembro justamente que nós fomos, eu conversei com o Juscelino falou tudo onde é que estava e tal. Inclusive, ele era morador lá. Hoje, me parece que ele é auditor lá em Tocantins, aposentado. Então, é isso. A gente tem que dar valor ao que tem valor, como a gente tem certeza que você tem. Mas nós também temos que dar valor ao nosso patrimônio. Então, é isso. Agora, eu perguntaria, a menina não quis protocolar? Vai protocolar ou não vai protocolar? Olha bem, você solicitou para protocolar e suspender a Assembleia. Eu acho que você pode protocolar, não suspender a Assembleia. Eu não disse suspender a Assembleia. Falou. Eu disse o seguinte. Olha lá, prova lá, você falou para suspender a Assembleia. Eu disse o seguinte, que... Protocola, mas não entra no mérito da Assembleia, viu? Pronto. Eu disse o seguinte... Pessoal, vamos acabar com essa discussão. José Walter. Eu acredito que para realizar o problema do plebiscito, deveria primeiro responder isso aí, realmente. Aí, qual é o valor? Pediu para suspender. Walter. Isso é um absurdo, senhor. Olha, então, por favor, esse documento aqui, o senhor Veraldo, esse documento aqui eu acho que tem que ser protocolado na secretaria amanhã. E eu vou responder tudo isso aí, viu? Isso é falsidade ideológica. Isso é falsidade que eu estou falando. Hoje não tem como protocolar. Cabe processo aí. Eu vou passar para o Arnon
cabe um processo Ele em quer vocês. falar aí, uma né? palavrinha, gente, vamos E garanto continuar. vocês, isso é algo absurdo. Não, absurdo. Junta esses cabos aí só para O presidente Fala. que está, não, presidente da Assembleia. Eu quero me dirigir exclusivamente a presidente da Assembleia, porque para aqui eu vim aqui como associado idôneo, regular, entendeu? Todo mundo me conhece, tem 25 anos de profissão, exijo respeito com minha pessoa, porque ninguém aqui, se tiver, levanta uma coisa contra a minha pessoa, porque eu não tenho nada contra seu ninguém. Eu não tenho nada contra as pessoas. Não tem. Porque, como Deus ama o pecador, a gente deve amar todo mundo. Mas o pecado a gente não precisa amar, o erro. Então, quero me dirigir e reportar ao que foi comissionado, a pessoa, na pessoa do advogado, essa questão aí do quórum. Quando reporta lá no artigo 20º quórum, para se gerar um quórum, precisa-se ter a contagem, não tem? E se precisa ter contagem, nesse caso, esse plebiscito, ele tem que ser, no caso, uma reunião, convocada uma reunião. Ela não, foi um dos questionamentos que nós fizemos lá no Comitê Gestor, quando a gente estava conversando sobre essa questão. Se poderia fazer um plebiscito por escrito nesse caso. Porque é duas palavras aí que geram uma dissonância, a meu ver. Plebiscito é algo que vai ser consultado, pode ser presencial ou não presencial nesse caso. Sim. Mas quando a palavra quórum entra na brincadeira, aí na exposição, na verbalização, melhor dizendo, quando diz quórum, é algo que tem que ter contagem. Se tem que ter contagem, aí ela já reporta a presença. Não. Estou errado? Não, após a sua resposta, eu quero concluir, dar seguimento, após a sua resposta, nisso aí, específico. O que acontece? Até a sugestão que eu dei para fazer a Assembleia e para definir essas regras do plebiscito, é porque não existem essas regras no Estatuto. Então, o Estatuto prevê a realização do plebiscito, que é uma figura jurídica, de consulta aos associados, mas não traz as especificações. Por exemplo, urnas, como que vai funcionar a questão de urnas? Vai autorizar voto presencial, por procuração, são questões que não são tratadas. Então, por isso, e a Assembleia, ela é soberana para definir essas questões, até porque não existem no Estatuto. Então, o objetivo é esse, definir as regras para a realização do processo plebiscitário. Quando fala-se em quórum, a minha interpretação do artigo 29º é que dos associados em dia, né? Eu entendo em dia aqueles kits com a tesouraria, né? Então, dos associados em dia, precisa-se do quórum mínimo de 2/3. Então, obviamente, para a realização desse plebiscito, assim como qualquer eleição sindical, você imprime uma lista dos votantes, que é a lista de quem está em dia com a tesouraria. Então, outro critério que vai ser definido é em quanto tempo que vai ser realizado esse plebiscito. Vai ser daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, para a realização desse plebiscito, ao deflagrar o processo de plebiscito, você já emite automaticamente uma lista dos votantes, isso para a eleição sindical e para um plebiscito também, na minha visão. Então, emite essa lista de quem está em dia com a tesouraria e, a partir daquele momento, nós já temos o quórum. Desse quórum em dia com a tesouraria, precisa de um quórum de 2/3. Mas, justamente, para estabelecer essa regra, o parágrafo único aí já usa da prerrogativa de ter que ter a Assembleia para alterar isso. Não se trata questão de alterar. Essa Assembleia aqui não dá quórum de 2/3 para alterar essa regra. Em nenhum momento nós falamos de alterar estatuto e nem precisa disso. O que está sendo decidido aqui é a questão das regras para a realização do plebiscito. O quórum, não tem dúvida, do dia que deflagrar o plebiscito, fala, olha, soltou o edital convocando por o plebiscito, que vai ter um edital convocatório, que no dia, um exemplo, no dia 10 de maio vai haver um plebiscito, que vocês estão convocados para participar por meio das urnas fixas na sede do sindicato e as itinerantes em tais locais. Do dia que você publicar o edital, você tem que apresentar o quórum. Qual que é o quórum? Você apresenta a relação dos votantes, você tem que convocar todos os votantes, naquela data você já tem o quantitativo de quem está em dia ou não, do momento em que você publicou o edital de convocação.
É porque o que foi dito naquele dia discutido, às vezes poderia até o cara, através de um e-mail, enviar um e-mail dizendo que se ele concordar, isso que a gente tinha falado, é isso. Eu quero elucidar essa questão, elucidar para todo mundo. Porque a permissão da mesa, eu estou entendendo a colocação do Arnon. Ele está achando o seguinte, que essa assembleia já é a assembleia para aprovar a venda do imóvel, não é? Como o doutor falou, o estatuto prevê o plebiscito, mas não está no estatuto a formatação desse plebiscito. Por isso que está tendo essa assembleia. Hoje nós vamos definir aqui como vai ser esse plebiscito, com quantas urnas, como o doutor falou, urna itinerante, urna fixa, né, se com procuração ou não. Aí sim, desenhando como vai ser esse plebiscito, nós vamos iniciar outra assembleia, que é a assembleia plebiscitária, com 60 dias, 90 dias. E aí sim nós vamos ter que cumprir o quórum que está lá no artigo 29. Se até o final do presencialmente. Não é presencialmente. Ela é plebiscitária, ela tem a forma de feito por urna fixa, urna itinerante. Se vai ser permitido voto via e-mail, outras formas. Então, vai definir aqui. Aí sim, conforme a definição, aí que vai ser... Mas, vamos perdoar, no meu entendimento, quando fala quórum é necessário contagem. Contagem, você tem que ter pessoa presencial. Não, aqui não vai... É plebiscito. Vai uma assembleia plebiscitária. É diferente. A assembleia é essa que nós estamos fazendo aqui dentro. A outra é plebiscitária. Ela pode ser itinerante. Isso aqui, nós não estamos inventando. Nós procuramos o cartório, nós procuramos o doutor que é especialista. Isso já existe, já não foram vários sindicatos que foram felizes. Nós não estamos inventando. É o que a legislação permite. A pergunta do colega é só se pode fazer voto virtual ou não. Justamente, é porque é a elucidação, igual ele falou. Está certo, também concordo com ele. Ali não tá esclarecido, justamente porque só uma pergunta, plebiscito... Talvez a gente até esvazie essa dúvida. Tem intenção em fazer voto virtual ou via e-mail? Tem essa intenção? Pois é, mas, doutor... Não, porque às vezes, se não tiver intenção, acho que a discussão... Não. A meu ver, o nome quórum lá já extirpa essa possibilidade. Fazer via e-mail, a discussão está até esvaziada, não precisa nem a gente entrar nessa discussão. E aí, no segundo, para até agilizar, vamos assim, em segundo plano, sobre esse documento aí que a gente colocou, é um questionamento, isso vem arrastando, não quero discutir, não é momento para isso, vamos discutir alencando aqui. Eu acho, antes de discutir isso, teria que vir um planejamento não é que a gente duvide, porque quando a gente fala as coisas aqui, leva para o lado pessoal, e não é assim. Aqui nós temos o direito de expressar nossos pensamentos e tal, sem ferir um ao outro, e não há necessidade, nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para contribuir a vida inteira. E aí, levando a isso, viu, doutor Ronan, eu acho assim, a meu ver, teria que ter vindo um planejamento de onde vai vender, com mapas, com valores através dos documentos emitidos por essas pessoas, o planejamento já de valores médio de venda, porque tem, e depois disso, o planejamento da aplicabilidade desses recursos. Uma coisa já exposta ali, visível, não através só de palavras, o senhor está me entendendo, não está? Uma coisa pautada, uma coisa robustada em documentos, e até que traria até mais confiabilidade ao processo. Não, isso aí vai constar na Assembleia Plebiscitária. Já foi feito o laudo de cortou. Já está tudo, tem uma... Não, Fábio, você vai me perdoar, mas como é que nós vamos aprovar aqui para fazer um plebiscito sem saber aonde vai vender, como que vai vender, por quanto vai vender? São previsões, Não, claro. Isso aí nós vamos formatar para a Assembleia Plebiscitária. Essa sua colocação aí, nós já estamos providenciando, mas é pertinente, isso aí vai ser feito para a Assembleia Plebiscitária. Nós estamos fazendo aqui a forma. É urna itinerante, é urna fixa,
essa questão que você colocou aí. Isso aí tudo nós estamos formatando aqui para a próxima Assembleia. Fábio, deixa eu responder ele aqui, Fábio. Muito bem colocado, aí as suas palavras. É o seguinte, está tudo já mapeado, fotografado, o sindicato tem tudo, e as três avaliações oficiais, tudo direitinho, você está correto. Poderia até estar aqui, só que eu não sei, talvez nós tivéssemos tirado cópia para distribuir para todos, mas nós não sabíamos quantos teriam tudo gente. Mas é uma colocação que eu acho que eu vou só colocar a presidente aqui, o presidente está ali, é uma colocação que pode se colocar aqui determinado que a venda fosse previamente já protocolado o processo, né, doutor? O BAPA, a medição, nós temos tudo aqui, foi tudo feito isso, a medição, o valor, as avaliações, os termos de avaliações das imobiliárias, tem tudo aqui do sindicato. 3 avaliações, que é o que a lei manda 3, né? Podia até pegar mais, mas tem as avaliações, empresas distintas, e o mapa também, até bonito o mapa. Eu, inclusive, vou até pegar aqui da minha pasta que eu tenho para mostrar para o Arnon. Mas não sei se seria para trazer para aqui. Mas eu acho que isso aí pode ser aqui catalogado, decidido na Assembleia, aprovado, que seja juntado ao processo de plebiscitário essa documentação de mapa e avaliação. Não é isso que você está se referindo? Mapa e avaliação? Esse processo e também, como a venda, no caso aí, é uma venda destinar com destino, né? Com recurso destinado já, deveria vir tudo planejado, citado, até para enriquecer mais o processo, né? Para todo mundo saber, não, vai vender hipoteticamente por tanto, vai aplicar tanto nisso, tanto naquilo outro. Uma coisa que traria até mais grandeza ao processo. Deixa eu ver se eu respondo, presidente da mesa, o advogado está aqui também. Essa colocação dele, ele está querendo que fosse assim uma receita carimbada do seu destino. Certo? Claro, porque eu vejo, tudo bem, a receita da venda do imóvel, onde é que fosse investido aquilo, presidente, não sei, tudo bem, previamente faz sua assembleia, temos que gastar tanto aquele dinheiro, vamos gastar aqui, né, 10 mil reais daquele dinheiro disso aqui, e vai sair daquela verba. Não sei se eu estou falando coisa errada ou certa. Tudo bem, pode se trazer para a Assembleia e destinar aquilo. Né? Eles querem assim que seja, dá-se o nome, carimbamento de verbas dessa natureza. Talvez poderia ser também um quesito da Assembleia, o presidente está ali, o advogado está aqui. Ele quer, não é essa a sua colocação? Onde é que vai ser gastado o dinheiro? Para todo mundo, perfeito. Então, isso aí, tudo bem, adquirir o recurso, aquela verba vai sair, nós vamos gastar o nosso programa aqui tantos mil reais, saiu da verba, da venda do imóvel tal. Certo? Essa também é a interpretação. Ok? A questão, só a pergunta que o doutor Arnon, né? Falou por último. Se vai vender um ou não imóvel, o plebiscito ele vai ser específico para o imóvel. Pois é, exatamente, porque foi alencado a parte da chácara e também o lote. Aí, justa por isso. Até por questão registral, o cartório, no que diz respeito a registros inerentes a registros sindicais em geral, as regras são muito duras também. Então, se tiver uma vírgula errada, qualquer situação que tiver obscura, não registra. Não registra. Então, para fazer esse plebiscito, para depois conseguir transferir, inclusive, registrar a ata depois no cartório e fazer essa transferência, tem que constar muito expressamente qual é o imóvel, né? Para depois conseguir por isso mesmo, às vezes eu sou mal interpretado, que eu sou meio cri-cri e tal, chamado, mas não é critérios, né? Justamente por isso, porque eu sei, hoje, por exemplo, você registrar uma ata de uma diretoria já é complicada, em um caso desse. E aonde esse parágrafo aí, o artigo, né? E o parágrafo único aí trouxe aquela questionamento que eu fiz. E o outro é essa questão aí, por quê? Porque o doutor está vendo o número aqui, mas, na verdade, o número é muito superior. E aí essas pessoas, a maioria, às vezes nem olha e nem vê essas filmagens, né? Então, aí, por isso que a gente está elucidando, a gente está trazendo esses questionamentos no sentido positivo, não negativo da coisa. Mas é aquele negócio, né? Tudo que se fala aqui é negativamente. Mas não é não, mas tranquilo.
a gente vai morrer assim. O importante não é a consciência do outro, e sim a da gente para com Deus, né? Bem, eu gostaria de fazer uma proposta. A proposta minha é o seguinte: o produto das vendas dos imóveis, 70%, no mínimo 70%, vai destinado para a evolução do nosso programa. 70% sim, mínimo. E o restante, certo, para aplicar na necessidade, certo, do sindicato, porque tem férias para pagar, tem alguma coisa. Se o sindicato manter do jeito que está janeiro e fevereiro, certo, que diminui a despesa, certo, automaticamente não vai precisar lançar esses 30%. Agora, a necessidade poderá haver para a gente lançar mão desses 30%, mas 70% é para... são os funcionários, o funcionário está aí, então tem que mandar embora, pode mandar embora, usando esse 30%. Mas 70% é para aplicar num aplicativo, poderá contratar um novo programador, certo? Ou assim por diante, certo? Para aplicar no programa, que ele é o nosso carro-chefe, certo? Para os futuros receitas nossas. É a minha proposta que eu tenho, que 70% vai lá diretamente, vai direcionada para o nosso programa. É a minha proposta. Tem outra proposta aí, colegas? Bem, tem essa proposta e outra proposta que eu vou fazer. É que o plebiscito, se acaso seja aprovado aqui, o plebiscito, dentro das regras estipuladas, ela, na minha Constituição, ela só pode ser através, certo, como é feita a eleição normal. A eleição normal é feita, a pessoa vem presencial, ou então manda por AR, o envelope dentro e se coloca na urna. Então, durante o período X, a pessoa vem colocar, vai votar. Cumprindo isto, esse quórum de 2/3, aí se fecha a Assembleia para se contar os votos, e esses votos têm que ser 2/3, certo, que é aprovado ou não. Essa é a ideia. Tá. Fala para o doutor que ele vai... Em síntese, são essas questões. A questão da destinação, do valor, isso aí também compete a vocês aprovarem, mediante a Assembleia, e eu até sugiro, por questão do edital, pode até constar que a destinação será aprovada mediante uma Assembleia específica, até porque o edital não foi com o objetivo de aprovar essa destinação. E, na minha visão, pode trazer um problema até com aqueles associados que não estão presentes na data de hoje. Então, fala-se que dá destinação de valor X para determinada finalidade, no futuro, um associado que não esteja presente aqui fala, não, mas eu não concordei com isso. Até o edital, ele dizia acerca das regras para a realização do plebiscito, e não para a destinação do valor respectivo. Então, assim, eu vejo o risco somente nesse aspecto. Então, eu acho que se pudesse, nessa Assembleia, até sem prejuízo, obviamente, designar, até mesmo já sair daqui designado uma Assembleia para esse fim, eu só vejo isso, que traria um risco no sentido de que associados que não estivessem presentes, que não estão presentes na data de hoje, podem alegar que foi feita uma designação, foi tomada uma decisão no sentido de que não tinha sido convocado para esse fim. O meu receio somente é nesse aspecto. Normal, cara. Ninguém quer. Se os colegas me permitem, eu faço uma proposta, embasada nas palavras do doutor, eu faço uma proposta que nós façamos, até mesmo antes de gerar o plebiscito, porque é o que eu disse. Nós temos que saber de que, para que e para onde. Eu faço uma proposta que nós marquemos uma nova Assembleia e seja trazido para o plenário e com uma devida divulgação mais ampla, com um edital próprio, num jornal popular, Diário da Manhã, que se gaste, não tem problema, e que seja aberto o direito aos associados convocarem, ajudarem a convocar esses associados para mais gente estar presente, e a diretoria elabore o planejamento,
que eu disse, o planejamento da venda, definir o que vai vender, como o doutor Ronan disse, que tem e acredito piamente nele, acredito, ele falou, acredito na hora, né? Que tem as avaliações e tudo mais. Eu sei que não vai ser avaliação, porque também, como o nobre presidente do nosso sindicato sabe, eu entendo, graças a Deus, de valores de terra, né? Que o nobre colega, quando precisa de avaliação de TR, informa para a nossa pessoa, para a gente orientar e ajudar os colegas. A gente tem conhecimento pleno, as avaliações estão dentro dos patamares, como o Everaldo disse, né, a gente sabe disso. Eu proponho que seja feito esse trabalho e seja apresentado o mapa, as avaliações, não duvidando dos nobres colegas, mas sim aumentando mais a credibilidade no processo. E depois o planejamento estratégico do uso dessas verbas, como foi falado, não só materializado em palavras, mas materializada ali em propostas mesmo, efetiva. E aí a definição, que a gente tem que saber o que se precisa, né? Que aí falou na chácara, foi avaliado por tanto e tal, e o lote e tal, porque às vezes então só vende só o lote, ou então às vezes só vende a chácara. A gente não está entendendo quanto é que vai precisar. Ou alguém aqui entendeu quanto que vai precisar de recurso? Para quê? Né? Pois é, mas esse esclarecimento aí é na plebiscitária, Arnon. Agora nós estamos aqui para reunir o seguinte, para definir como é que vai ser essa Assembleia Plebiscitária. Nela vai constar esses esclarecimentos. Essa daqui agora, você está querendo que seja esclarecido isso aí? Então isso aí vai ser esclarecido na plebiscitária. Você quer saber onde vai gastar, qual é o valor que vai gastar? O próprio doutor disse da necessidade de uma outra. Sim, depois que aprovar essa. Pessoal, vamos dar continuidade na Assembleia? Bem, a nossa proposta quanto a minha é fazer um plebiscito como se faz uma eleição normal. Então a pessoa pode estar presente ou pode mandar através de correio e coloca na urna. Acabou-se o dia, certo, do prazo plebiscitário, então se conta o que está escrito, o que está lá dentro, pronto. Mas aí vai fazer o plebiscito já autorizando a venda. Autorizar é uma coisa, agora o plebiscito, certo, esse aqui autorizou. Olha, aqui como é que se faz o plebiscito aqui agora? Como se faz, Arnon? Como é que o plebiscito vai ser feito? Vai ser feito como? Assim, olha, o plebiscito vai ser feito... Mas aí a gente tem que saber o que vai fazer. Aí depois que vai fazer o plebiscito, certo, da venda, gente. Isso é bom advogado, deixa eu responder essa questão. Pronto. Olha aqui, nós estamos na Assembleia e é encaminhado as propostas. Então, o Arnon colocou a proposta, se precisa ou não de uma outra Assembleia. Ele colocou. Então, vamos votar essa necessidade de ter outra Assembleia para explicar isso, ou isso vai ser explicado na Assembleia de plebiscitária. E vamos colocar as outras requerimentos. Doutor, o que nós vamos precisar? Questão coloca aí, os outros encaminhamentos vocês vão anotando aí e a gente primeiro vota, senão esse trem não anda. Se for deputado, não vai acabar. Vamos votar então, se esse caso que ele está querendo, esse caso, vamos votar primeiro. Se a dele for aprovada, as outras, acabou por ter tudo pronto. Sim, não vai precisar mais nada, que vai precisar da outra Assembleia. Uai. Vota agora. Votou a proposta dele. A proposta dele de haver outra reunião, outra Assembleia. É o plebiscitário. Pessoal, vamos deixar só o colega perguntar ali, que seja só um minuto, por favor.
É contra mesmo. O que o Arnon está propondo aí, ele já está passando no segundo momento, no meu ponto de vista. Então, como é para definir as regras do plebiscito, se o encaminhamento mais correto é o que o senhor Everaldo está dizendo aí, o seguinte: se nós vamos aprovar se é da mesma forma de uma eleição normal, a pessoa vem aqui e vota ou não, ou se vai ser por meio eletrônico, alguma coisa. Da proposta que o senhor fez, Everaldo, eu faria da seguinte forma: os votos que fossem encaminhados via correio, só fossem abertos, poderia ser colocado na urna o envelope, mas se vier um envelope grande, não vai caber. Então, se fossem abertos no dia do escrutínio da Assembleia. Isso. Então, eles vão ficar, chega assim, vieram o que é 200, 300, 400, 500, 1000 votos que estão votos presenciais, e tem um X voto e estão nos envelopes lacrados. Então contaria quantos envelopes tem ali. Né? Aí você, nós temos 20 votos, 30 votos aqui no envelope que vieram via correio, vamos escrutiná-los agora. Tranquilo. Eu acho que seria e faríamos da forma que o senhor propôs. É isso aí. Eu não entendi. Eu podia anotar aqui. A condição é que os votos venham e seja aberto quando? Somente no dia do escrutínio geral da Assembleia. Assim que quando for aberta a urna presencial, dos votos presenciais, que se tome conhecimento dos votos que vieram via assim que completar o quórum certo para a votação. Completou o quórum, aí pode abrir. Eu acho que não tem uma outra hipótese. Observação: isto se o cartório aceitar essa votação por correio, né? Porque nós vamos consultar ainda. Porque não adianta a gente aprovar aqui. Vamos aprovar, mas nós só vamos colocar isso para realizar se o cartório aprovar. Por favor, se o cartório vai aceitar, isso é com o doutor Peça. Estou observando mas isso. deixa ele falar aí, velho. Não, pá. É claro que aceita. Ele já falou que... decidiu, pá. Só uma coisa direitinada aí. Então, vai manter a proposta do Arnon primeiro aí ou não? Ele vai votar. Uai, se a proposta do Arnon for vencida, aí nós vamos para outra. Milena, me dá meu cartão. Eu vou passar para o senhor Ronan, que ele vai esclarecer melhor como vai ser a forma de votação. Vamos ver se eu vou dizer certinho o que você quer. O Arnon quer que coloque votação o seguinte: que nós realizemos esta primeira assembleia, depois de trazermos aqui o mapa de todo o loteamento, a localização, a avaliação, expor isso aos associados para depois discutir-se isso. É isso mesmo? Não, essa outra Vamos mexer não. Rapidinho. Determinar a definição, que o próprio advogado que vocês consultaram, ele acabou de dizer, tem que determinar. Disso eu não disse, porque foi falado um imóvel ou outro. Então, agora, é o que eu estou dizendo, está querendo aprovar antes, para depois mostrar, não tem como, os associados têm que ver primeiro, determinar, nós vamos vender só o lote, nós vamos vender só a chácara, portanto, vai aplicar tanto e tal. Se tivesse sido trazido esse planejamento nessa aqui, eu não estava nem contestando. Entendeu? É o seguinte, no edital de convocação do plebiscito, deve constar qual que é o imóvel que vai ser alienado, o que está se votando no edital de convocação do plebiscito. Então, no edital de convocação deve constar o que está se votando, o que se pretende vender, né, alienar, qual o imóvel. Na minha visão, se o edital não constar tais dados, eu entendo que nós temos um vício que o cartório não vai de maneira nenhuma homologar. No edital de convocação. Esse edital de convocação ele será realizado por ocasião da realização do plebiscito. Então, o que na minha visão teria que ser aprovado hoje? O restante fica a critério de vocês, pela autonomia que vocês têm, que a Assembleia outorga para vocês. Então, o que eu entendo que deveria ser aprovado hoje? Realização do plebiscito, regras para a sua realização. Mais uma vez, urnas fixas e itinerantes, só urnas fixas. Vai se permitir voto por procuração? Vai se permitir voto via correio, que é uma forma também comum nas eleições? Que mais? O prazo para a realização desse plebiscito. O presidente vai convocar esse plebiscito com qual prazo? 30 dias, 60 dias, 90 dias?
que mais? Realização da data, né, da realização do plebiscito. Isso pode ser também mediante edital, desde que a gente estabeleça o prazo máximo de realização. Horário de votação também vai constar do edital. Então, essas são basicamente as regras gerais para a sua realização do plebiscito. Os demais fica a critério do presidente por ocasião da realização do edital. Mas no edital deve constar qual imóvel vai ser alienado. Respondeu sua pergunta. Tudo que você quer vai estar no segundo edital. Entendeu o que ele colocou? Tudo que você quer. Lá vai estar dizendo... Não, vai estar tudo lá no segundo edital. Aí. O imóvel que vai ser vendido, tudo isso. Põe votação. Vai mandar. Manda ela para o voto aí. Tem a definição de qual imóvel vai ser vendido? Ia criar casa, viu? Tem a definição de qual imóvel pode ser. Tem a definição de qual imóvel. Isso é depois. Não vamos criar casa agora, não. Pessoal, atenção aqui. Arnon. Vão querer que seja votado a sua opinião? Vai querer que tenha outra assembleia? Quer colocar em votação a sugestão do associado Arnon? Se for o caso, coloque... Nesse caso aí, o senhor diz, na regra do edital, se não tiver no edital, gera o vício. Está correto. Aí eu entendi. Ah, meu Deus do céu. Mas não vai ter outra assembleia para exposição. Não vai, está acabando de dizer, não vai. Vai ter uma outra. Só no edital, não vai ter outra assembleia. Então, aqui, ó, o Ronan acabou de dizer, vai ter o edital para votação, não vai ter tempo para explanação, não. Vocês não estão entendendo. A verdade é verdade. Ô, Eudes, você sabe o que ocorre aqui? Então tá, beleza. Aí depois, presta atenção, lembrem o que eu venho reportando há 5 anos. Aí vou lembrar de novo, o que eu venho reportando há 5 anos, tá? É porque a gente sabe como funcionam as coisas aqui. Ah, cuidado, cara. Cuidado com as acusações, viu? Cuidado, viu? Pode vir o quê? Eu sou... Bate em mim, eu sou 70 anos, 74 anos. Bate em mim. Um palhaço. Gente, vamos continuar, gente. Bora. Vamos continuar com as votações. Gostaria de colocar em votação, tem dinheiro pronto? Retirou, pronto, passa. Palhaço, que caso danado e ele tá com medo. Palhaço mesmo. Respeito. Gente, eu vou passar aqui pro advogado para a gente saber como que vai ser. Agora eu gostaria, então, de fazer minha proposta. Eu retiro essa proposta, mediante o que ele disse, mas eu quero deixar claro, não vai haver assembleia para exposição, só para definir, vai vender ou não. Bem, eu gostaria da minha proposta, que o Will está falando lá, é que definisse como que vai ser o plebiscito. Então, na minha concepção, então o plebiscito vai ser igual à eleição normal. Eu posso votar por correspondência, e igual falou, coloque-se na urna, no envelope, e depois que completar o quórum regulamentar, que se abra a urna. Essa é a minha proposta. O quórum você não vai ter no imóvel, você vai ter o prazo, vai terminar o prazo da urna. É o que eu estou falando. Quando completar o... Você vai ter depois que votar. Não. Quórum de quantidade de gente para votar, que é 2/3. Vamos supor, 900, depois que conta os votos. Quórum é uma coisa, quórum e a outra é resultado. Quórum, completar o quórum regulamentar, que seria 2/3, artigo 29. Depois que completar o quórum, ou posso passar 1 dia, 2 dias, 3 dias, completou? Abre-se a urna, pronto. Eu entendo que deveria para fins de quórum, eu acho que deveria definir também a quantidade de dias de eleição. Normalmente, que a eleição, eu confesso que eu não vi, 3 dias. São 3 dias? Pode ser o mesmo prazo que vocês utilizam não dá, para a eleição? É muita gente. O quórum lá, da eleição é o seguinte, em um dia,
cumpriu 2/3, vota. Depois do outro é qualquer quantidade. Então, esse aí é definir que é 2/3. Perfeito, mas eu acho que seria interessante, só para definir a quantidade de dias, seja 3 dias, 5 dias, não, o plebiscito será realizado no período de tantos dias. É muito pouco, é muita gente. Só. Everaldo. 30 dias. 30 dias. Não, 5 dias é pouco demais, gente. Não vem ninguém aqui, não. Everaldo. Quantos dias? 30 dias. Não dá não. Mas isso vai para o edital. O problema é a captação desses votos, né? É, ué. Isso aí não vai no 5 dias, não consegue. Pessoal. 30 dias úteis, pessoal. Pronto? Everaldo, fala. Eu gostaria de fazer então a seguinte proposta. Dentro do que foi discutido aqui, hoje vai ser discutido, está sendo aprovado a regra do plebiscito. Certo. E dentro dessa regra, nós convocasse depois uma assembleia para aprovar o edital. Antes de ir para o jornal o edital, aprovar o edital, então, tudo que tiver no edital ser discutido aqui. Alexandre. A minha proposta é a seguinte: hoje fica definido, se for aprovado, o plebiscito. Aí depois, para fazer o plebiscito, precisa do edital, correto? E tenha uma assembleia para discutir o assunto que vai para o edital. Mas o edital é a condensação do que foi aprovado hoje, não precisa de outra assembleia. Não, mas hoje não está aprovando o que vai para o edital. Está aprovando o plebiscito. O que tem que ir para o edital é exclusivamente a convocação para o plebiscito. Isso que nós estamos colocando aqui, nós estamos falando a forma da condução do plebiscito. Não, mas o plebiscito é só uma convocação, não precisa de assembleia para dizer. O sindicato está convocando o pessoal para a Assembleia Mas vai convocar um plebiscito para quê? Eu vou estar votando nele em cima de quê? Do que nós estamos aprovando agora. O que nós estamos aprovando agora? O prazo, o tipo de votação, é o que nós estamos discutindo. Não, está aprovando só o tipo de votação e a maneira. E o que é que precisa mais? No edital vai o quê? Qual o imóvel que está vendendo? Não, vamos colocar agora aqui. Não, vai colocar agora não. Pelo que falou hoje, vai ser aprovado somente a regra. Não, a regra é tudo. É o que vai ser vendido, o prazo, o tipo de votação, nós temos que formatar agora. Mas aí então entra no que o Arnon falou. Precisa de ter uma explicação melhor. Qual imóvel que vai ser vendido? Vai estar onde? Vai ter colocado o 2 imóveis lá da chácara e o da coisa. Não quer dizer que nós vamos vender os 3, não. É o que vender. Mas isso tem que constar os 3, porque se a gente colocar só um, passa 2 anos sem vender, então, já tem que comprar o outro. Então, Fábio, essa regra, minha proposta é o seguinte: hoje aprova o plebiscito, a maneira que vai ser votado. Aí, para fazer o plebiscito, precisa do edital. Concorda comigo? Sim. O que for para o edital, ter uma assembleia para ser discutido aquele assunto. Mas, meu querido, o que vai para o edital é o que nós vamos aprovar hoje. Para que fazer outra para repetir a mesma coisa? O edital vai estar só assim, ó, o edital vai estar só assim. O sindicato contabilista convoca para a Assembleia, para o plebiscito, a Assembleia plebiscitária, para a venda dos imóveis. Só isso. Precisa de uma Assembleia para aprovar Fábio, deixa eu só dizer, Fábio, o Alexandre está querendo dizer o seguinte: aqui agora nós vamos aprovar somente a forma da condução do plebiscito. Se vai ser aí com voto fechado e tal. Só isso, a forma do plebiscito, que é o que foi proposto no edital, esse fim. Ele está pedindo, quando for para nós divulgarmos, publicarmos o edital de venda, que nós façamos uma outra assembleia dessa para dizer, olha, foi aprovada a forma de plebiscito X. Agora nós estamos querendo vender um imóvel tal, com destino tal. É isso? Destina tantos por cento. Não, mas aí uma assembleia vai invalidar a outra. O que é isso? Vai não. Colega, deixa eu perguntar para vocês o seguinte. Concluindo, hoje vai ser aprovado o plebiscito, a definição. Para quando passar o período de 30 dias que efetivar a eleição, não vai haver uma nova assembleia para divulgar o resultado para a gente ver? Não.
É a decisão de... Gente, é tão simples. Nós estamos fazendo uma assembleia hoje para formatar a assembleia plebiscitária. Por quê? Porque ela está prevista no estatuto, mas não está dizendo a forma dela. Nós vamos fazer a forma dela aqui. É o quê? Nós vamos botar só um imóvel? 2 ou 3? Nós vamos fazer em que prazo? Não, então façamos o seguinte. Então façamos o seguinte, não, Fábio, só um minutinho. Então, deixa eu terminar de falar. Então, é isso que nós vamos matar aqui. Como é que vai ser realizado esse plebiscito? E o que nós vamos colocar no edital é o que nós aprovamos aqui. Okay. Depois de aprovado aqui, nós não podemos mexer no edital. Para quem é outra assembleia para ler o edital? Aproveita. Mas hoje, Fábio, não vai ser discutido esse assunto. Qual? De qual imóvel? É hoje sim, meu querido. Não, peraí. É hoje. Doutor, é hoje, doutor? Eu proponho... É hoje o sim, seguinte. Não, Fábio. É hoje. Não eu proponho o seguinte, aprova-se o plebiscito, aprovou o plebiscito, de acordo, está lá na lei, de acordo com as normas de eleição normal. Certo? Até, olha, o plebiscito vai ter, ele vai durar até 30 dias, certo? Até nós completar o quórum. Fechou isso aqui. Após aprovou isso aqui, nós temos um prazo de, vamos supor, 20 dias úteis para convocar uma nova assembleia de como que vai ser esse edital. Pronto? Isso aí. Tá assim? Fechou. Então, para escreve na nota aí, ó. Ficou fechado. Ó, todo mundo aprovou, né? Tá certo. Fechou. Tá certo. Ficou fechado que o plebiscito, ele será como? De acordo com as normas, certo? Eleitoral. Que durará durante o período para dar o quórum. O senhor tem regulamento eleitoral aqui no... Tem. Tá, não pode estatuto. Só o estatuto. Não pode estatuto. Só o que está no estatuto. Pode seguir, eu já vou. Tá? Aí deu o quórum legal, aí se abre a urna. Mas antes de eu mandar esse edital, convoque a sua assembleia daqui 20 dias para aprovar o destino. O quê? Mas não tinha aprovado o outro por hoje. Não, deixa. Não tumultuar, não. Aprovar o destino, certo, o percentual que vai destinar as verbas que vem e os imóveis que vai vender. Pronto. É isso aí, entendeu? Pronto. Continuando, gente. Aprovado? Quem é contra isso? Põe em votação a proposta do Everaldo aí, do Alexandre lá. Porque eu não vejo sentido de eu fazer uma assembleia para aprovar um edital do que foi desenhado hoje aqui. O que vai ter que pôr edital não pode ser contrário ao que vai ser aprovado hoje aqui. Por que eu tenho que aprovar edital? Assim. Aí é o seguinte, cada um de vocês aqui, ó, não poderá faltar na próxima assembleia, que vocês tiveram hoje aqui, hein? Então vocês vão trazer, certo, essa formazinha, certo, como vai ser o edital, para não ter problema nenhum, tá? Nós vamos colocar no site esse edital, o destinatário do edital, e você já está prontinho. Vamos ler e aprovar em 10 minutos. Tá? Votação. Votação. Daqui no máximo 20 dias úteis. É outra assembleia. É. Votação? Não. 20 dias úteis. Mas é pouca coisa. Vamos lá. A votar? Vota. Põe em votação aí, ó. Precisa de outra assembleia. Continuando, gente, com a votação. Vamos lá. Vermelho ou verde? O que nós estamos votando, presidente? Nós estamos votando. Fala aí, o que nós estamos votando aí? Não. Na regra, o plebiscito. Estamos votando se precisa de uma outra assembleia para aprovar o edital dessa assembleia. O que é, presidente? Nós estamos aprovando, certo, como que vai ser a assembleia, que ela vai ser igual à assembleia de votação, sendo que, olha bem, o quórum vai fechar a assembleia a partir que deu o quórum suficiente. Essa é a primeira. E também, antes de fazer a publicação do edital, se convoca a assembleia para
aprovar o edital. E não vai ter urna itinerante, não? Não vai ter urna itinerante? Só intervenção, não. se me permitem. No parágrafo 5º, fala do sigilo do voto, no parágrafo 6º. Aliás, perdão, parágrafo 5º, inciso 6º. É facultado que as eleições contemplem votação eletrônica, admitindo-se o voto pela internet, cumprindo-se o determina o inciso 2º, 4º e 5º deste parágrafo, inciso 1º e 2º, parágrafo 6º, e atendendo às medidas de segurança. Mas não temos agora, não tem medida de segurança? Não tem, tem que comprar um programa para dar essa medida de segurança, não temos, tira fora, isso aí que seria o ideal. Não. Pois é, pelo certificado não consegue? Pelo certificado digital, já consultou o cartório, é permitido. Votação por certificado digital. Não tem fraude em certificado digital, ou tem? Então você pode votar pelo certificado digital. Não pode, põe aí, certificado digital, correio ou do itinerante. Hein, ô doutor, deixa eu só fazer uma colocaçãozinha aqui, primeiro. Já está acabando, todo mundo indo embora, não está ficando ninguém aqui. É o seguinte, olha, o que está discutindo, Fábia? A votação, 2 itens, junto, ao mesmo tempo. Primeiro, o sistema de votação. É sistema tradicional. Vem aqui no sindicato, nós temos 2/3 em Goiânia e região metropolitana. Os 2/3, só aqui dá os 2/3. Goiânia e região metropolitana. Goiânia, Aparecida, por aí aqui, uma redondeza aqui, dá os 2/3. Que votem aqui. E que os do interior votem em envelope fechado. Coloca no correio, vem para cá o envelope fechado para o sindicato. E o prazo dessa eleição? Indeterminado. Dessa primeira eleição aqui? Indeterminado até dar o até adquirir os 2/3 na lista. Pronto, aprovou-se isso. Aprovando nessa aqui, Assembleia, que, para nós publicarmos, senhor Fábio, publicarmos o plebiscito, a eleição do plebiscito, que façamos uma Assembleia antes. Que essa Assembleia está prevista para realizar aqui, no máximo 20 dias a partir de hoje. Tranquilo. Esta Assembleia, que aí nós vamos trazer aqui para os senhores presentes e outros que nós chamamos, internauta, por favor, vem aqui. Nós vamos dizer o seguinte, nós vamos vender o imóvel X, pronto, nós vamos vender o imóvel Y e as verbas vai ser destinadas da seguinte maneira, 70% do nosso programa, o mínimo 70% do nosso programa, o restante das obrigações necessárias e úteis do sindicato. É isso, Alexandre? Entendeu, senhor Fábio? Senhor Fábio, eu converso, o senhor fica conversando, não escuta. Não dá tempo, não. Pronto. Vamos votar isso. Entendeu? É isso aí, colega. O pessoal vai embora. Põe votação aí. Ronan, só... questão de ordem aí, Ronan. Praticamente, vocês concordam, pelo menos só foi eu que enxerguei, se eu entendi, que o que está sendo aprovado hoje é somente se vai realizar ou não o plebiscito, porque o que vai constar no edital são as regras eleitorais. Então, se for o caso, até para acabar com a discussão, aprova-se ou coloca-se em votação a realização do plebiscito e já aprova que, diante das discussões, diante das ideias surgidas, ficou designada uma nova Assembleia, que vai ser realizada em até 20 dias úteis, com o edital formatado para apreciação novamente da Assembleia. Fica aprovado a realização do plebiscito, se for essa vontade da Assembleia, e as regras eleitorais, bem como a apresentação dos demais temas, será feita na nova Assembleia. Eu só queria que aprovasse agora, vai haver o plebiscito. E como que vai ser? Só isso aqui, e a galera pronto. Exato. Só isso. Exato. O plebiscito vai ser igual, certo? Uma eleição normal, sendo que o quórum só se vai dar quando der o quórum. Pronto. Escreve isso para nós. Aí, no plebiscito, pode colocar também. Esse que é o problema, porque se a gente mudar as regras eleitorais... Não deve. Eu não sabemos nem como funciona esse trem. O problema é operacionalizar isso, né? Se for fácil esse caso, coloca ele também. Se não votar, tudo bem, não vota. Certificado digital, então, presencial, pelo correio, certificado digital, pronto.
Piúna, pronto. Everaldo, você já pensou a possibilidade assim? Contador não vem aqui, não, fácil não. Vem E se não. não der quórum? Escuta o que eu estou te falando. O Serão quórum, testemunhas. vem observar. Everaldo, presta atenção. Você não conhece contador, não? Eles trabalham muito, cansados. Eles não vão votar lá, não. Votar o que lá nesse negócio? Aí eu não vou. Não vem. Não consegue este quórum. Quer apostar quanto? Então, Imposto de renda agora, contador não sai do lugarzinho dele, não. Pois é, mas isso vai ser depois, daqui 20 dias, certo? Preste atenção, vê duas possibilidades de votar, igual falou o eletrônico, ele não quer nem saber, você sabe disso. E como já quer colocar não, presencial... eu estou só sugerindo, Everaldo, não estou falando que vai acontecer, não. Estou falando colocar presencial... por correio ou eletrônico. Pronto, coloca aí então. E itinerante. E itinerante. Você tem todas as opções. Uma sugestão, e via eletrônico que garanta o sigilo e a confiabilidade do voto. Pronto. Tem o certificado digital, tem a criptografia. Não, mas a gente coloca como mais. Coloca, se não der, não deu. Várias opções, porque os caras não andam, não. O contador vê que não. Vem não. Pode ser então, pessoal. Daqui 20 dias útil, uma nova Assembleia. Pronto. Vai. Já quer deixar a data, então, da próxima Assembleia designada? Daqui 20 dias úteis. Não, já quer sair com a data designada? Às vezes não precisa nem ser 20... 5, 10... Uma terça-feira. 13... Então, dia 20 dias corrido, dia 2, Não, é a terça-feira. Mas é terça, 2 de abril. Não. 2 de abril é terça. Tá, então pronto, 2 de abril. 2 de abril é terça. Então pronto. Fica designado 2 de abril, então, a nova Assembleia. Então, resta, se for a vontade da maioria, vai ser colocado em votação a realização do plebiscito e que as regras serão definidas ainda em edital, mas desde já fica aprovado que será realizada a votação pelo período necessário à obtenção do quórum, bem como que os votos serão colhidos mediante urna fixa, agora. itinerante, Verde aprovou, voto certo? via correio, via procuração e eletrônico. Não há motivo de ser até aí via eletrônica. O receio é que se é via eletrônica, pode determinar 3 ou 5 dias aqui. O receio do Ronan é que não proceda, não operacionalize. 3 ou 5 dias não dá, moço. Oi? 3 ou 5 dias não dá. Não, se for eletrônico, todo mundo tem o certificado. Não, 5 dias sem chance, no mínimo 60, 90 dias. Não, essa da Assembleia é prazo indeterminado. O período da realização a gente bota no próximo edital. Edital. Não, isso tem que ser decidido hoje aqui. Não, mas isso nós fazemos na Assembleia para formatar o plebiscito. Agora, prazo, forma. 20, não pode dar. Aí para aprovar a nova regra. Eles sabem como perder, não vem mais com ele. Aí começa a eleição. Aí determina o dia que vai começar a eleição. Pode para votar rapidinho, o pessoal vai indo embora. Não, tá. Tem votação. Não dá, não. Não dá, é 30 dias no mínimo. Até dar quórum. Pessoal, vamos começar aqui, a realização da votação. Fica combinado assim, que o verde é para a realização do plebiscito e o vermelho não realização do plebiscito. Realização que foi aprovado. Que foi aprovado. Tá. O verde aprovado e o vermelho não aprovado. Aprovado, unanimidade. Quem está lá fora, entra, por favor. Você tem o cartão vermelho, Romano? Ô, Romano, você tem o cartão vermelho? Você está de cartão vermelho. 2, 3, 4, 15, 16, 18. Aprovado. Nenhum? Unanimidade. Não teve nenhum vermelho, então ficou aí no dia 2 vou por tomar uma Assembleia. unanimidade. Olha, explica direitinho, tudinho, para não ter problema. Dinheiro para criar casa mesmo, viu? Comigo não. Encerrada essa Assembleia, depois de da votação de todo mundo, fica encerrado
a sessão. Agora quer dois trem.